Václav Klaus é um economista tcheco que serviu como primeiro-ministro de seu país entre 1993 e 1997 e posteriormente como presidente da República Tcheca de 2003 a 2013. Economista liberal, Václav Klaus é considerado um dos mais importantes estadistas tchecos desde a queda do regime comunista na antiga Tchecoslováquia e respeitado como um dos mais brilhantes economistas dentro da União Europeia. Desde 1965, Klaus publicou diversos livros cujos temas se concentram em assuntos como macroeconomia, política monetária, inflação e história da teoria econômica. Entretanto, o seu livro de maior sucesso certamente foi um em que ele não trata exatamente sobre economia. Planeta Azul em Algemas Verdes foi publicado em 2007, enquanto ainda ocupava o cargo de presidente da República de seu país, e fala sobre a questão climática e o radicalismo de parte dos defensores da causa ambiental, ressaltando como o aspecto político desse debate tem se sobreposto ao aspecto científico, enfatizando que nessa disputa ideológica a nossa liberdade está correndo um risco muito maior do que o clima do planeta. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. Nosso planeta está na iminência de derreter e para salvá-lo, a única solução possível é mudar radicalmente nosso estilo de vida, abandonar qualquer perspectiva de progresso industrial e delegar ao Estado o total controle sobre cada aspecto da vida social e econômica de cada cidadão deste planeta. Pelo menos é isso que os ambientalistas e seus asseclas defendem. Como forma de alerta, o ex-presidente da República Tcheca, Václav Klaus, escreveu o excelente livro Planeta Azul em Algemas Verdes, afirmando que é a liberdade e não o clima que corre verdadeiro perigo atualmente. No livro, o autor, que não nega a existência de um processo de alteração do clima, mas discorda quanto à amplitude do problema, do motivo que o gera e principalmente das soluções propostas para resolvê-lo, alerta para o pânico disseminado propositadamente em torno do assunto e afirma que as medidas já implementadas, e principalmente as que estão sendo propostas, irão afetar de maneira radical as vidas das pessoas. O medo é a maior ferramenta de manipulação das massas, e por isso, para concentrar cada vez mais poder e recursos na mão do Estado, a sensação de grande perigo precisa ser constante. Não por acaso, é recorrente a veiculação de notícias alarmistas sobre um apocalipse ambiental iminente. Somente assim se justificam medidas drásticas que ignoram completamente qualquer relação de custo-benefício. Segundo o autor, o problema do aquecimento global tem bem mais a ver com as ciências sociais do que com as naturais, mais com economia do que com climatologia, mais a ver com o ser humano e sua liberdade do que com um aumento na temperatura média global em alguns décimos de grau. Citando os austríacos Hayek e Mises, o ex-presidente lembra que a arrogância fatal e o cientificismo ofuscam toda a ignorância das autoridades e dos especialistas em relação a um fenômeno complexo como é o clima. Nesse contexto, ao longo do livro, além de abordar temas e conceitos ambientais, econômicos e até mesmo matemáticos, o autor realiza algumas investidas contra os ambientalistas mais sectários, como é o caso do ex-vice-presidente americano Al Gore, com quem Klaus teve alguns debates transmitidos, sendo o primeiro deles durante a Eco 92 que aconteceu no Rio de Janeiro. Um dos argumentos usados pelo autor é que para assumir que as mudanças climáticas são de fato um problema, você tem que presumir que o clima do planeta costuma se manter em constante equilíbrio, o que está bem longe de ser verdade. O clima, assim como a economia, é um sistema complexo, que está em constante mutação, independente de qual seja a linha temporal que você o observe. Ou seja em termos de dias, anos ou séculos, o clima do planeta sempre esteve em processo de mudança, inclusive com períodos em que a temperatura média da Terra foi mais alta do que é hoje, mesmo com as emissões de CO2 provenientes da atividade humana sendo infinitamente menores até então. O presidente tcheco recorre a estudos de cientistas renomados para afirmar que, ao contrário do que se tenta impor através da mídia tradicional, governos e de instituições multilaterais como a ONU, não existe consenso científico em torno da discussão sobre as mudanças climáticas, citando relatórios como a Declaração de Leipzig, a Petição de Oregon e principalmente a Petição de Heidelberg, que contesta a versão oficial sobre o aquecimento global antropocêntrico, assinada por mais de 4.000 cientistas, incluindo 75 vencedores do Prêmio Nobel. Em todo o mundo, o debate sobre o aquecimento global transformou-se numa guerra cultural contra a liberdade econômica. Por isso,
é necessário renovar tal debate e assim demonstrar como pessoas livres através da livre e espontânea evolução da sociedade pode lidar melhor com os desafios ambientais do que relegar o total controle da sociedade para um grupo de burocratas com interesses escusos. A ordem espontânea está no centro dos ataques dos ambientalistas, da mesma forma que fazem os marxistas em relação ao livre mercado. Eles rejeitam as liberdades individuais e depositam uma fé ingênua e absurda nos clarividentes e onipotentes tecnocratas e políticos. Não por acaso, o modelo capitalista se tornou o principal alvo da ideologia ambientalista. Klaus considera o risco verde mais sério do que o comunismo, e isso, vindo de alguém que sofreu intensamente sob o regime comunista, é algo que merece atenção. Em certo trecho do livro, Klaus escreve, abre aspas, como alguém que viveu sob o regime comunista durante grande parte da vida, sinto-me obrigado a dizer que a maior ameaça à liberdade, à democracia, à economia de mercado e à prosperidade no começo do século XXI não é o comunismo ou suas variações mais amenas. O que tomou o lugar do comunismo foi a ameaça representada pelo ambientalismo sedento de ambições. Essa ideologia tem como foco de seu discurso a terra e a natureza, e sob o disfarce de palavras de ordem, à maneira dos antigos marxistas, da proteção do planeta e da natureza, ela deseja substituir a livre e espontânea evolução da humanidade por uma espécie de planejamento central, do mundo inteiro. Fecha aspas. O ambientalismo e especialmente a sua versão mais extrema, o alarmismo do aquecimento global, pede uma expansão quase sem precedentes da intrusão governamental em cada aspecto da vida social, política e econômica de cada indivíduo. De acordo com os ambientalistas, para salvar o mundo do aquecimento global, devemos ser obrigados a aceitar regras sobre como viver, o que fazer, como nos comportar, o que consumir, o que comer, como viajar e assim por diante. No último capítulo do livro, o autor faz uma singular interpretação dos fatos e afirma que o melhor a se fazer é justamente não fazer nada, ou pelo menos nada demais, deixando que a ordem espontânea da sociedade siga o seu curso natural. Com base no princípio da precaução, para possivelmente salvar o planeta de um pretenso colapso climático, os ambientalistas defendem medidas radicais que inevitavelmente relegarão milhares de pessoas à morte por inanição e jogará outras milhões de pessoas em situação de miséria extrema. Klaus resume tal linha de raciocínio de maneira perfeita. Abre aspas. Se levarmos o raciocínio dos ambientalistas a sério, descobriremos que eles defendem uma ideologia anti-humana. Essa ideologia vê como causa fundamental dos problemas do mundo a própria evolução do Homo sapiens. Fecha aspas. Traduzindo, você é o carbono que eles querem eliminar. Sendo assim, o autor conclui: o atual debate sobre o aquecimento global é, portanto, essencialmente um debate sobre a liberdade. Os ambientalistas adorariam subjugar todos os aspectos possíveis e impossíveis de nossas vidas. Se quisermos preservar nossas liberdades e o progresso capitalista, então é preciso combater a histeria dos ambientalistas. Caso tenha interesse, o link do livro estará na descrição e no comentário em destaque. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário que terei o maior prazer em responder. Muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima.